Será que o fisioterapeuta neurofuncional só sabe atender paciente neurológico? Eu quero trocar uma ideia rápida com vocês hoje, aqui a caminho do trabalho, sobre essa dúvida que é muito comum em quem está recém-formando. Vocês sabem que o canal aqui ele tem esse foco, né, de conversar bastante com quem está se achando na profissão, quem está saindo da faculdade, ou até para quem já está formado há um tempo e está procurando clareza em alguns aspectos da profissão. E, bom, essa é uma dúvida muito comum, né? Se o fisioterapeuta neurofuncional ele só sabe atender pacientes neurológicos. Para responder essa pergunta, eu quero dividir esse vídeo em alguns tópicos. E o primeiro tópico é sobre o que o fisioterapeuta neurofuncional estuda no dia a dia. E é claro, é óbvio que a gente estuda as patologias neurológicas, a gente estuda a fisiologia por trás da doença, da patologia em específico, mas é claro que para ser um bom fisioterapeuta neurofuncional, você precisa entender muito de anatomia, e eu não estou dizendo aqui anatomia do sistema nervoso necessariamente, eu estou falando de anatomia de uma maneira geral, porque todas, ou praticamente todas, as disfunções neurológicas trazem repercussões e acometimentos para a biomecânica do nosso corpo. Como o nosso corpo ele vai desempenhar determinada função do dia a dia, seja a nível de atividade, seja a nível de participação. E obviamente, como eu acabei de falar, nós precisamos entender muito da biomecânica adequada das tarefas para garantir que o nosso programa ele esteja seguindo uma direção correta quando nós estivermos tratando o nosso paciente. Afinal de contas, vou dar o exemplo aqui da marcha, né, que por sua vez é considerada não só pelos pacientes, mas por toda a equipe multidisciplinar como a principal tarefa a ser recobrada no programa de reabilitação, né, quando possível, nos nossos pacientes neurológicos, visto a independência que essa atividade consegue garantir para os nossos pacientes. Nós precisamos entender muito profundamente a biomecânica da marcha para garantir que nós sejamos capazes de ajudar os nossos pacientes a voltarem a caminhar de uma maneira adequada. Até porque o conhecimento da biomecânica básica, obviamente, dessa tarefa, vai fazer com que nós entendamos o porquê que determinada disfunção neurológica está causando determinado tipo de acometimento durante a marcha. Ou seja, por que será que um paciente que tem espasticidade do tríceps sural, ele tem dificuldade em fazer as fases de apoio, as fases de balanço do membro ipsilateral ou contralateral? Entendem? A gente precisa entender a biomecânica do porquê que cada disfunção do sistema nervoso vai acometer uma determinada tarefa. Então, sumarizando um pouco esse tópico, é óbvio que nós fisioterapeutas neurofuncionais precisamos estudar profundamente a anatomia e biomecânica não só do sistema nervoso central e periférico, mas também do aparelho músculo-esquelético como um todo. O segundo tópico dessa conversa é sobre o dilema das áreas de atuação. Do que se trata esse dilema? Eu já venho falando para vocês em alguns vídeos que na fisioterapia, se você abraça muitas áreas de atuação simultaneamente, fica extremamente complicado de você se dedicar o suficiente no que diz respeito a estudo e a tempo de atuação profissional para garantir que você se torne um profissional com expertise aprofundada mesmo em uma área de atuação. Afinal de contas, o dia tem 24 horas para todos nós, e estudar a fundo todas as áreas e trabalhar a fundo com todas as áreas é praticamente impossível. Mas existe um conceito de áreas de atuação convergentes. O que eu quero dizer com isso? Existem áreas da fisioterapia que conversam muito bem entre si. Um exemplo disso, por exemplo, são os fisioterapeutas intensivistas e os fisioterapeutas que trabalham com a parte cardiorrespiratória fora do cenário do intensivismo.
Essas duas áreas de atuação têm um centro de convergência muito grande entre si. O conhecimento teórico e clínico para que você atue nessas duas áreas, ele é muito convergente, ele se une muito. Então, um fisioterapeuta que trabalha na parte de intensivismo, muito possivelmente ele vai conseguir com uma certa facilidade trabalhar com a área de cardiorrespiratória fora do ambiente do intensivismo, por conta dessa área de convergência. E eu estou falando intensivismo aqui de uma maneira um pouco mais ampla, mas a gente sabe que dentro do próprio intensivismo nós temos outras subdivisões das áreas de atuação. Ok. Dentro do cenário da neurofuncional, a gente também enxerga esse ponto de convergência, por exemplo, com a ortopedia. E aqui eu falo ortopedia não abordando necessariamente casos traumatológicos, ok? Eu estou falando de disfunções ortopédicas, levando em consideração o aparelho músculo-esquelético e as junções neuromusculares, tá bom? O aparelho neuromuscular de uma maneira mais abrangente. É muito comum que nós, fisioterapeutas neurofuncionais, nós tenhamos uma certa aptidão para reabilitar o aparelho músculo-esquelético em disfunções ortopédicas e biomecânicas por conta da área de convergência de estudo dessas duas áreas de atuação da fisioterapia. Tal como um terapeuta desportivo, por exemplo, tem uma certa expertise que o ajuda a tratar lesões traumatológicas. Então entendam que existem áreas de atuação da fisioterapia que convergem entre si certos aspectos de estudo e de prática clínica. Então é possível que nós atuemos em mais de uma área de atuação, caso essas áreas elas tenham esse ponto de convergência. Por fim, concluindo a ideia desse vídeo, será que um fisioterapeuta neurofuncional só sabe trabalhar com pacientes neurológicos? Eu já acabei de responder essa pergunta para vocês. O fisioterapeuta neurofuncional, muito possivelmente, ele tem a aptidão, na grande maioria dos casos, para entender disfunções biomecânicas e tratar também pacientes, por exemplo, pacientes ortopédicos, certo? Se você é um fisioterapeuta neurofuncional que está habituado a lidar, por exemplo, com pacientes dentro do ambiente hospitalar, da terapia intensiva, muito possivelmente você vai conseguir convergir também muito bem entre a neuro e a respiratória. São exemplos, só para mostrar para vocês de que não, o fisioterapeuta neurofuncional, ele não sabe tratar apenas pacientes neurológicos, tais como os fisioterapeutas ortopédicos não sabem apenas tratar pacientes somente ortopédicos e os respiratórios só pacientes respiratórios. A gente tem que desconstruir essa crença na nossa cabeça de que a fisioterapia ela é toda segmentada. Existe uma subdivisão, inclusive, da qual eu não gosto nem um pouco, que é da divisão de fisioterapia respiratória e fisioterapia motora. Essa divisão ela me incomoda um pouco, não é em todos os casos, em todos os cenários que nós observamos essa divisão, mas ela ainda é bem comum. Em um vídeo mais pra frente eu explico por que eu fico tão desconfortável com essa subdivisão. Mas eu espero que eu tenha deixado claro para vocês com esse vídeo de que a gente consegue sim ser fisioterapeuta neurofuncional e trabalhar com outras áreas convergentes de atuação com outros tipos de pacientes. Eu sou Gabriel Miranda, eu sou fisioterapeuta há 7 anos, eu trabalho com fisioterapia neurofuncional desde a minha formação acadêmica. Sou especializado em reabilitação neurofuncional, tituladamente falando, e sou mestre em fisiologia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu peço para você curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos para fazer com que esse conhecimento ele seja disseminado, porque eu tenho certeza absoluta que ele pode ajudar mais alguém. Forte abraço, até a próxima.